Oi, gente! Bom, boas-vindas aí para todo mundo que está nessa edição especial aqui do nosso BetaCast. Para quem não conhece, nosso BetaCast é o podcast da Wisco, né? E hoje a gente vai falar sobre a nossa trajetória com diversidade, tá, gente? Bom, diversidade e inclusão é um tema que é mega importante aqui para a gente na UIS. Então, antes de começar, nada mais inclusivo do que iniciar com a nossa audiodescrição, né? Então, bora lá. Eu sou a Aline, analista de gente e cultura na UISCO. Eu sou uma mulher cisgênero, eu sou negra, estou usando óculos de grau aqui. Meu cabelo agora tá com tranças vermelhas, porque eu me inspirei na Ariel, Pequena Sereia. Tô com uma camiseta preta aqui da UIS, né, que diz realize, aprenda, melhore, mais tente. E meus pronomes são ela e dela. Bom, estamos aqui numa sala fechada, né, com a mesa aqui no fundo, com uma parede cinza aqui e com a logo da UIS, tá bom? Bom, e eu tenho uma outra pessoa muito especial que veio aqui com a gente, que é a Carol Bento. Carol, se apresenta. Vamos lá. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Carolina Bento, mas todo mundo me conhece como Carol. Sou diretora de Gente e Cultura na UIS. Eu sou uma mulher branca, cabelos castanhos, com algumas mechas louras, douradas. Ele é curto, na altura do ombro. Tenho uns olhos castanhos. Estou de blusa branca, tá escrito Faça em Time na minha blusa, que é uma das atitudes que a gente acredita que tem que ter na UIS. Estou com uma calça verde. Um verde, não sei que tom de verde, mas é uma calça verde. Eu sou uma mulher cisgênero e eu acho que é isso. Não sei se tem né? mais Seus pronomes ela, dela, né? Meus pronomes ela, dela. Muito bem. Bom, devido às apresentações feitas, né? Então, vamos lá. Vamos para esse momento que é único que vai falar aqui sobre a nossa trajetória com diversidade, né, Carol? Perfeito. Bom, eu não estava na empresa, né, quando a gente começou a falar sobre diversidade, né? Então, conta pra gente, Carol, você que estava iniciando esse processo, né? Como é que tudo começou? Vamos lá. Em 2017, a gente começou a ficar com incômodo justamente no mês do orgulho. E eu lembro que um dos nossos colaboradores na época, né, uma colaboradora nossa, começou a se sentir um pouco incomodada, porque a gente fazia ações muito pontuais com relação ao tema de diversidade e em cima desse desconforto a gente começou a fazer algumas provocações e na época a gente subiu para o nosso CEO, que adorou a ideia, falou, realmente a gente precisa mudar a forma como a gente se posiciona com relação à diversidade. Então, basicamente, no nosso primeiro ano, a gente pode considerar que a gente queria estabelecer alguns compromissos, né? Promover a conscientização de fato. Então, a gente sabia que a gente não podia partir do 0 para o 100. Sim. Então, a gente entendia que a gente precisava de uma jornada para começar e a gente começaria ali pelo nosso compromisso. É muito bacana porque tudo começa do incômodo, né, Carol? No final, alguma coisa desperta a gente e a partir disso é que a gente consegue mudar. E a gente já faz um adendo sobre a importância da liderança comprar a ideia, porque foi a partir disso que as coisas mudaram, né, Carol? Mas me diz aqui, quais eram as ações que vocês fizeram lá na época quando tudo começou? Vamos lá, nesse caso eu acho que eu vou precisar da ajuda dos universitários, eu vou pedir um apoio aí do nosso slide para trazer a cronologia, né? A gente teve muitas iniciativas desde então, mas eu me lembro, foi a criação do Acelera Ela, né? Ele é um programa de aceleração para as nossas mulheres. Inclusive, arrisco dizer que a frente que puxou a nossa movimentação, nosso desconforto com relação à diversidade foi a frente de equidade de gênero. Por termos, assim, umas iniciativas muito direcionadas naquela época para mulheres, mas muito pontuais. E aí a gente começou a se preocupar com a carreira feminina, com posicionamento com relação à mulher na companhia. E aí eu posso dar alguns exemplos, né, de coisas que a gente fez na época que nos ajudaram a começar a se posicionar no tema. Uma delas é o Acelera Ela, que é esse programa que a gente teve. O outro, a gente participa da Empresa Cidadã, que é a licença maternidade de pelo menos 6 meses para as mulheres. E também a gente tem um benefício, que é o auxílio creche, que é super importante para várias colaboradoras, principalmente as mães solo, né, que precisam desse auxílio no dia a dia.
Mas vamos com calma, senão eu vou desatar a falar. É um tema que eu sou apaixonada. E para organizarmos esse momento, a gente dividiu a nossa trajetória em 3 grandes blocos, poderíamos dizer. Um do compromisso, o segundo da formalização e o terceiro da mudança. Em linhas gerais, né, a gente pode dizer aí que nesse período da UISCO, a empresa como um todo reconheceu, né, a importância da diversidade, ela decidiu tomar medidas, né, para promover a inclusão. E, se não me engano, eu lembro aí que o primeiro passo foi estabelecer o compromisso com a mudança, né, Carol? Perfeito. A gente fala ali de 2015, 2016, a criação do Acelera Ela, que foi o que eu citei, né, anteriormente. Então, era um programa direcionado para a aceleração da carreira feminina. A gente sempre teve um público muito grande de mulheres, mas a gente também começou a ficar desconfortável, que à medida que essas pessoas iam crescendo na carreira, na própria UIS, a gente ia invertendo esse funil. Então, a gente tinha uma base de muitas mulheres, e quando elas iam crescendo na carreira, né, virando uma liderança, uma alta liderança, a gente ia invertendo essa pirâmide. Né? Então, a gente entendeu que a gente podia fazer um programa de aceleração direcionado, né, para que a gente garantisse que essas mulheres que formassem a nossa base começassem a crescer na carreira e a gente aumentasse esse volume e diminuísse essa diferença no crescimento dessas pessoas, das mulheres dentro da UIS. Em 2017 também, a gente teve a criação do LIGS, e aí a gente conseguiu definir algumas frentes de trabalho. Então, a gente não queria sair atirando para todos os lados. Isso. A gente entende que o tema de diversidade era muito importante para a gente tocar, fazer o nosso compromisso, mas a gente falou, se a gente tentar fazer tudo, a gente não vai fazer nada bem feito. Então, e aí foi quando a gente definiu algumas frentes de trabalho, então a gente priorizou LGBTQIAP+, hoje em dia é LGBTQIAPN+, gênero, né? Como eu já citei, racial, PCD e vulneráveis sociais. Então, a gente definiu essas 5 frentes e a gente entendeu que a gente ia trabalhar muito bem esses 5 blocos de iniciativas. E a gente também começou com as ações específicas do LIS. E em 2018, a gente fez a assinatura de alguns compromissos ali, né? Relacionados ainda ao tema com relação ao gênero, né, o feminino, que foi com a ONU Mulheres, muito no sentido de se comprometer com aquelas pautas ainda mais. Então, não era uma narrativa só para dentro, era um fortalecimento do que a gente acreditava também para fora. E aí foi onde a gente fez ali a parceria com a ONU Mulheres para se comprometer com algumas determinadas questões que envolviam. Bacana, e assim, já começou grande, né? Porque uma parceria com a ONU Mulheres, né? Ou seja, é um compromisso que é global, né? Ou seja, a gente tá aqui com um compromisso dentro da UISCO, mas a gente sinalizou que a gente vai utilizar metodologias praticamente universais, né? Perfeito. A ONU é uma referência. Mas vamos lá, gente. A gente falou tanto aqui de LIGS. Então, chegou a hora da gente revelar, né, Carol? O que é a LIGS? A LIGS é o que? A nossa Liga de Diversidade, né? Ou em bom tom, em bom português aí, é um comitê de diversidade, né, que é composto aí por colaboradores de diferentes áreas e unidades da UISCO, e ele nasceu justamente na intenção de gerar mais lugares de fala, para aproximar mais os colaboradores das nossas iniciativas, das nossas estratégias, das nossas discussões, né? E principalmente, né, Carol, trazer justamente os grupos, as frentes que a gente escolheu, né, para trazer e fazer essa conversa com outras pessoas que às vezes queriam saber mais, mas às vezes não sabiam por onde começar, né? Perfeito. Então, o comitê, ele surgiu muito para organizar isso, para a gente ver o que a gente faz primeiro, como é que eu falo com esse público que a gente quer atrair. Então, esses públicos foram escolhidos aí pensando em grupos que a gente já tinha, né? Perfeito. Dentro de casa, ou seja, a gente já sabia que tinha esses grupos e que a gente queria fortalecer aí a presença delas, né? Então, foi um trabalho muito bacana, começou bem e de lá para cá cresceu muito, né, Carol? É isso. De lá para cá, o LIGS cresceu muito, se tornou também uma submarca da UIS. Então, hoje a gente assina com o LIGS cursos, treinamentos, workshops, políticas e demais iniciativas voltadas para a diversidade e inclusão. Ou seja, tudo que é sobre diversidade é do LIGS. Então, na UIS, falou LIGS, falou de diversidade, falou de LIGS. Muito bem. Mas calma, né? Eu sei que a gente tá cheio de spoiler, né, Carol? Mas isso daí é papo pra daqui a pouco. Vamos voltar ali na nossa fase 2, né? Que aí ficou mais ou menos 2019, Perfeito. 2020, mais ou menos, né?
foi aquele bloco em que a gente começou a formalizar esse compromisso. A gente já iniciou essa formalização ONU Mulheres, né, lembrando, perfeito, mas essa foi uma época que a gente realmente se dedicou para essa formalização, né? E além disso, justamente não só da formalização, a partir da formalização, a gente viu que a gente precisava fazer o quê? Cursos, né? Perfeito. Palestras, workshops, falar com principalmente a liderança, né? Preparar os gestores, exatamente, porque é muito importante falar que na UIS, e eu acredito que todo mundo que trabalha com equidade, diversidade, é um trabalho que tem que abarcar todo mundo. Perfeito. Então, não adianta a gente incluir, falar sobre esses grupos minorizados, se a gente não conversa com as pessoas que não sabem desse assunto, se a gente não fala com os gestores, se a liderança não compra, né? Perfeito. Então, foi esse período aí em que a gente falou muito, trouxe muito palestras de viés inconscientes, né? Equidade de gênero. Essas ações ajudaram a gente a sensibilizar os colaboradores sobre a importância da diversidade, né, Carol? Isso mesmo. E sabe que foi muito legal nessa época também, Nini? Fechamos as primeiras parcerias, né, na verdade, já tinha fechado o pacto ali da ONU Mulheres, mas a gente fechou algumas outras parcerias, né? Uma delas foi com Transempregos e a outra foi com a Associação de Mulheres no Mercado de Seguros. Então, muito focando, né, no grupo de diversidade de pessoas trans e também focado na aceleração da carreira das mulheres, que a gente falou que a gente já tinha começado lá atrás. Exatamente. E que a gente estava cada vez mais reforçando, aprimorando e seguindo, né? Esse cenário, a gente começou a trabalhar com, de alguma forma, a formalização dessa diversidade na companhia. Então, a gente sai daquela jornada, né, O que eu quero dizer com isso? A gente sai daquela jornada onde a gente falava muito o que a gente gostaria de fazer e a gente começou a de fato, implementar iniciativas que projetassem essa diversidade. O que eu quero dizer com isso? Revisamos as nossas políticas internas e criamos algumas que eram extremamente necessárias para o momento, também para garantir a igualdade de oportunidades em todos os nossos processos, desde a contratação desses grupos minoritários até a promoção, gerando toda essa equidade e a inclusão também. Bacana. Carol, e assim, eu acho interessante que justamente por a gente já ter começado a atuar mais ativamente, ou seja, políticas, implementação, a gente já teve em 2020 aí o nosso primeiro reconhecimento, e um super reconhecimento, né, Carol? Perfeito. Que foi a gente entrar aí no ranking, nós ficamos em 35º lugar, no ranking GPTW, gente, GPTW, como melhor empresa para mulheres trabalhar, ou seja, olha que bacana, né? A gente viu, assumiu o compromisso, a gente viu que o nosso perfil era majoritariamente feminino, a gente trabalhou para isso e imediatamente a gente já teve aí, quase que imediatamente, né? A gente sabe que não é assim instantâneo, mas a gente já implementou e a gente já teve esse retorno, né? Então, eu entendo que foi um super reconhecimento, né, pra gente. E eu acho que, assim, né, falando um pouco disso, para quem está nos escutando, a GPTW, como todo mundo sabe, é um selo, né, onde os nossos colaboradores nos dizem o que eles percebem na empresa. E receber um reconhecimento como esse foi um super reconhecimento, porque eram as nossas colaboradoras, as nossas mulheres, nos dizendo que a gente estava caminhando bem, que a gente estava numa jornada certa e mostrando que nós estávamos caminhando, né, corretamente, estávamos caminhando certo. Eu acho que realmente tem um sabor maior, porque não foi alguém que disse, foi os nossos colaboradores, no caso em especial as nossas colaboradoras que falaram, eu estou tranquila em trabalhar nessa empresa, né? De fato, o que a gente se compromete a fazer, a gente faz. Exato. Então, assim, eu acho, assim, é incrível, incrível mesmo. A gente não pode esquecer, né, de falar que antes de tudo isso, a UI já tinha um canal de denúncia anônimo. Importante. Então, antes de tudo isso, a gente já tinha a possibilidade das pessoas procurarem esse canal de denúncia e trazer questões de assédio, discriminação, e sempre foi muito importante para que a gente pudesse atuar de forma eficiente com relação a esses temas que a gente não tolera. Uhum. E com essa movimentação,
nas nossas políticas, né? Esse fortalecimento da importância dos colaboradores de usarem esse canal de denúncia em situações que estava fora do que era esperado. A gente conseguiu pegar esses dados, pegar tudo isso, né? Pegar essas informações e colocar em prática para que as pessoas percebessem que a gente estava olhando para aqueles temas. Né? Exato, que elas podem se sentir confortáveis para denunciar, seguras. né? Seguras para denunciar, né? Compliance é super importante aí, né? E assim, e ainda falando de compliance, e eu falando como uma pessoa dentro das frentes, isso dá uma segurança, dá uma sensação, assim, de que realmente você está seguro no lugar, né? Porque eu falo como uma pessoa preta mesmo, né? Às vezes você vai lá e você pensa, poxa, mas se eu falar uma coisa dessa... Eu posso ser recriminada. Eu posso ser recriminada, eu posso, sei lá, o meu trabalho pode ser questionado. Perfeito. Né? E quando eu sei que eu tenho esse canal, que eu posso, que isso vai fluir, que ações vão ser tomadas a respeito disso, isso dá um quentinho aí, gente, no coração aí. Bom, e falando em ações que a gente tomou, né, em 2020, a gente fechou uma parceria com o Gaut, né, que é o nosso cursinho pré-vestibular social aqui de Brasília, para quem tá vendo aí de fora. Esse foi um projeto, assim, muito importante pra gente, né, enquanto companhia, principalmente nos primeiros anos, a gente teve mentoria, né, os nossos colaboradores, porque assim, era uma mentoria dos colaboradores para com os alunos e também da diretoria, ou seja, todas as áreas poderiam mentorar alunos ali do Gaut. E que queriam conhecer, né, alguém, às vezes eles queriam conhecer alguém que trabalhasse, saber como é que é trabalhar. O próprio mercado de trabalho, né, que eles iam experimentar em algum momento. E a UIS, ela sempre foi, nossa, referência como essa empresa grande, né, então assim, foi muito legal ver o resultado dessas mentorias nos alunos, né, a gente participava de muitas, tinha vídeos deles falando como eram, enfim, era muito bacana ver aí o resultado dessas mentorias. Sem dúvida, Nini, assim, né, uma das coisas que a gente queria com o Gaut era também ter algumas ações que vão além do apoio financeiro, né, que a gente fazia para eles. Então, a gente quis oferecer tanto para eles, quanto eles trouxeram em troca para a gente, essa mentoria que você citou, né, para a presidência, ali para a diretoria que tocava o cursinho, e também toda essa possibilidade que a gente deu para os nossos users de terem contato com pessoas de situação de vulnerabilidade. E eles tiveram a oportunidade de trocar com áreas de contabilidade, gestão financeira, gestão de pessoas, e aí em 2020 a gente foi premiado como uma das melhores empresas para a mulher trabalhar no Brasil. Essa premiação com todas essas parcerias firmadas no período foi extremamente importante de tentar consolidar essas práticas com relação a todas essas frentes que a gente escolheu, e a gente começa a se sentir um pouco mais preparado para gerar mudanças de fato, gerar impacto, já ir para o 3º, 4º degrau. A gente sabe que é um caminho sem fim, Verdade. É uma jornada que a gente tem que impactar a sociedade, né? Tem que impactar os nossos colaboradores, mas a gente entende que a gente pode ir subindo degrau por degrau de forma consolidada. E por falar aí nessa época aí, né, 2021, eu já estava aí na companhia, né, gente? Eu já estava aqui na companhia. Aí sim, agora eu posso falar umas coisas bem legais, porque eu já estava lá, né? Então, foi um período que aconteceram muitas coisas. Como você falou, começou a virar a chavinha, né? A gente começou a ter a Handtalk nos nossos sites, né? Justamente para tradução ali de tudo. A gente fechou o contrato e parceria com oportunidades especiais, né? Entendi. Justamente tem intérprete de Libras, né, nos nossos eventos, nas nossas transmissões. A gente viu que os nossos compromissos que a gente estabeleceu lá em 2018, né, Perfeito. 2018, 2019, foram iniciados na prática, né? Deu aí um quentinho pra gente que estava ali na ponta ali na operação, né? E aí esse bloco que a gente pegou agora, a última parte ali, o 3º degrau, né, que a gente está falando, que é o de mudança, a gente escolheu esse nome para esse período exatamente porque foi aqui que fizemos mudanças estruturais na nossa gestão de diversidade. A maior iniciativa foi o censo de diversidade que a gente aplicou. Aqui na UIS a gente leva muito a sério, a gente toma decisões baseadas em dados e até o momento a gente não tinha um panorama, um parâmetro, né, de diversidade do nosso time, da nossa companhia. Então a gente fazia várias ações, várias iniciativas, adotava várias medidas, mas a gente não sabia o quão diverso, inclusive, era o nosso time, né? A gente mexia na esteira de contratação para ser mais assertivo na contratação plural, mais diversa e tal, só que a gente olhava para dentro e a gente hipotetizava que a gente era diverso, mas a gente não tinha ideia. E aí foi quando surgiu
a necessidade, a gente fez uma aplicação obrigatória do censo, né? Então, a gente fez dentro de um processo transacional, onde as pessoas só podiam começar a logar nas suas máquinas se elas respondessem o censo, porque a gente precisava dessa informação, porque a gente não podia seguir com ações, sejam elas afirmativas, né? Ou iniciativas de reforço, seja do Acelera Ela, enfim, revisão de esteira de contratação, se a gente não tivesse noção do quão diverso ou não estava o nosso time. Mas, Carol, assim, acho que vale a gente fazer aqui um resgate e falar das iniciativas que a gente falou lá em 2019, mas que continuaram, né? Porque assim, a gente fala desse processo, mas tudo foi continuando junto, a gente só foi aumentando o degrau, né? Então, o escopo de diversidade e inclusão na companhia foi só aumentando, né? Nesse período aí, o marco foi o censo, mas o LICS, né? O Acelera Ela, como a gente falou, as parcerias que a gente estava, as trilhas de desenvolvimento, a nossa parceria com a Sou Segura. Enfim, tudo continuou ainda mais forte, melhorando, enfim. Conforme a gente ia ganhando aí mais maturidade no tema, a gente ia se aprofundando, né, Carol? Perfeito, exatamente. E outra coisa que vale mencionar aqui nessa época é que a gente conseguiu lançar nas nossas políticas antidiscriminação e a adoção, né, para casais homoafetivos. O que foi um salto enorme na empresa, assim, porque são esses saltos que fazem as pessoas, os nossos colaboradores, poderem se beneficiar de fato delas na prática. Salto esse que nos levou, né, no ano de 2021, a inserir diversidade e inclusão como um dos nossos pilares da nossa cultura. Então, a gente tem alguns pilares, um deles é a diversidade e inclusão, de tão importante que esse tema é pra gente, de tão relevante que ele é na nossa história. A gente já estava pautado nisso, né? Então, era um tema que permeava e a gente já começava a ser aí, nessa época e até antes, já reconhecido. Então, foi algo que a gente sacramentou tanto na cultura e a materialização disso através do livro, né, Carol? Perfeito. E a gente não pode deixar de falar dos indicadores, né? Eu falei um pouquinho dos dados ali anteriormente. Afinal, a gente precisa melhorar e a gente só consegue melhorar o que a gente mede, né? Então, com os dados do censo, a gente conseguiu traçar metas de diversidade para as nossas unidades de negócio e unidades corporativas. É um excelente jeito que a gente tem de cascatear, né, nossas decisões, de manter a cultura alinhada, né, até a ponta, então a gente fazer chegar para todo mundo. E a partir dessa visão, tivemos um boom de ações. Inclusive, em 22, você esteve na cadeira, né, Nini? Na cadeira de diversidade, dentro ali da área de cultura, que olha especificamente para isso. E me diz aí, o que você acha? Qual foi a iniciativa ou projeto mais relevante nesse período que você trocou a cadeira? Olha, gente, foi um ano de muita movimentação, viu? Nossa! Mas, assim, a gente fez tanta coisa, mas tiveram algumas coisas, assim, que ficaram, né? Assim, a gente fez uma edição especial de aceleração exclusiva para pessoas com deficiência, né? Que dentro da UIS a gente chama de Speed PCD. A gente teve mentoria exclusiva para pessoas pretas, né? E além disso, a gente ainda fez uma parceria com a Alicerce, né? No desenvolvimento de pessoas com foco ali em pessoas trans e travestis. Também foi uma atividade muito bacana, a gente recebeu muitos relatos, né? Então, assim, eu sei que os grupos minorizados, né, ao contrário do que muita gente pensa, né, é um grupo cheio de criatividade, cheio de inteligência e, às vezes, só precisa de uma oportunidade, né? Perfeito. Então, a UIS faz o quê? Faz com que essa oportunidade chegue até essa pessoa, né? Perfeito. Fica até difícil escolher, né? Fica muito difícil. Mas acho que isso você trouxe. Nos mostra que nomeamos certo esse período, né? Porque realmente foi um período de mudanças estruturais quando o tema é diversidade na UIS. Inclusive, a gente mudou, né, o nome do nosso pilar de diversidade e inclusão para equidade e inclusão, muito em função da gente entender que a gente já passou da etapa de consolidação e agora, de fato, a gente consegue começar um processo de mudança. E aí, Nini, me conta... esse filho aí que tem o seu DNA, né? Como que foi essa jornada aí? Uma das primeiras coisas que teve em 2023 foi muito bacana, que foi o Acelera Ela, que é o programa que a gente já falou, mas foi um programa focado justamente em barreiras invisíveis, né? Então, eu lembro que a gente fez aí
BetaCast, a gente fez live, a gente fez workshop, foi um programa super completo, assim, que deu uma super repercussão. E uma outra coisa, né, que é o que, assim, que eu acho que é o reforço de por que o nosso pilar mudou, né, para a equidade, que a gente está aqui em 2023 fazendo o nosso primeiro programa afirmativo para pessoas pretas, né? Pessoas negras, pretas e pardas, nosso programa de estágio, né? Que se chama Start aqui dentro. E ele foi exclusivamente desenhado para esse público, né? Justamente analisando os dados, a gente viu que os dados, poxa, a gente precisa focar mais nessa área. Um programa de estágio somente para pessoas autodeclaradas aí, pretas ou pardas, né? Então, tão feliz aqui, gente, que, então, assim, sempre foi um sonho profissional meu participar disso. Então, assim, é como se fosse um nascimento de um filho aí, tô muito feliz. Bom, eu digo isso, né, Carol, porque essa é uma iniciativa que requer uma preparação e uma estruturação por parte da companhia que nem todas as empresas estão dispostas a enfrentar, né? E eu posso dizer com propriedade que a gente caminhou muito para chegar nesse programa, né? Então, e digo mais, né? Além de afirmativo, nosso programa de estágio, ele também vai ser a seleção às cegas, né? O que significa que os gestores não vão saber, por exemplo, faculdade, né? Que é uma coisa que acaba enviesando, a região onde os estudantes moram, né? Então, assim, é um jeito que a gente tem de garantir equidade de oportunidade, até mesmo dentro de um grupo minorizado, né? Perfeito. Que pode aí contar com a diferença de renda e oportunidade, né? Isso que você falou sobre assumir risco é bem real aqui na UIS. Principalmente quando a gente fala de raça. Percebemos que às vezes o tabu pode ser ainda maior. Então temos que prever, estar dispostos a assumir riscos em nome do que acreditamos, né? Do que não toleramos e do que acreditamos ser verdade. Mas achamos que esse foi um bom gancho para a gente encerrar e ter por onde continuar o próximo. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa edição especial, um pouquinho do que acontece na UIS. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.